O Paysandu iniciou um novo modelo de venda de ingressos e de entrada dos torcedores nos seus jogos. Um sistema que foi criado através de um senso de urgência e que, dentro dos números apresentados e que você vai ver nesse vídeo, tem mostrado eficiência. Vamos falar sobre a entrada dos torcedores do Paysandu nessa ação que o Paysandu tem promovido nos seus jogos, e a gente vai trazer os números do que foi feito no jogo passado do Paysandu contra a equipe do Anápolis, jogo da final da Copa Verde. E olha, os números são bem positivos com relação a essa ação. Vamos falar sobre isso agora aqui no canal RS Live Esportes, mas antes eu peço aquele teu apoio de sempre, que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Não esquecendo, claro, também de hypar o nosso vídeo, porque é muito importante, porque assim o nosso vídeo consegue chegar a outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Bem, o Paysandu tem feito um sistema de venda de ingressos diferenciado, com relação à entrada mais cedo dos torcedores, ou seja, o ingresso mais barato tende a ter o acesso no estádio mais cedo, e dentro do estádio tem também uma promoção, que é do consumo em dobro. Por exemplo, você compra uma água, ganha 2 águas. Você compra um refrigerante e ganha 2 refrigerantes. Você compra uma cerveja e ganha outra e ganha 2 cervejas, Além da que você comprou, você ganha uma outra gratuita também. Então, são ações que o Paysandu desenvolveu, idealizou, depois de um jogo em que o Paysandu acabou encontrando muitos transtornos, que foi na final da Copa Norte contra o Nacional, aonde muitos torcedores nem sequer conseguiram entrar no Mangueirão devido ao alto fluxo de entrada de torcedores e também a uma falha no sistema de leitura da biometria lá nas catracas do Mangueirão, e a gente sabe muito bem que quando isso acontece, no momento em que há uma concentração muito grande de público, não tem jeito, acaba acumulando e travando toda a entrada. Mas vamos lá, bora trazer esses números referentes à final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis. Como que foi a entrada desses torcedores nesse novo sistema de acesso e de venda de ingressos nos jogos do Paysandu? Já trazendo aqui para vocês esse primeiro dado aqui, um consolidado geral. Olha só que número interessante, 11.475 ingressos promocionais, de um consolidado geral, foram utilizados aí na campanha. Dentro desses ingressos que foram vendidos antecipados e com entrada antecipada, 11.408 cumpriram o prazo dentro da janela permitida, ou seja, aquelas pessoas que compraram o ingresso para entrar de uma maneira hipotética até 4 da tarde, sendo que o jogo é 6 ou 7, entraram antes das 4 da tarde, ou o ingresso que a entrada era até 5h30 da tarde, entraram até 5h30 da tarde. Somente 67 pessoas descumpriram o prazo, ou seja, chegaram fora do prazo para poder entrar, dando num dado de porcentagem de cerca de 99,42% de conformidade, ou seja, de consolidação do processo, desde o momento em que o torcedor compra o ingresso e vai para o estádio e consegue entrar no estádio. Apenas 0,58% desses torcedores não cumpriram com a entrada. Um índice baixo em comparação com aquilo que a gente estava prevendo, com aquilo que a gente estava temendo, que é em relação a essa entrada meio desorganizada ali do torcedor, que chega muitas das vezes em cima da hora para poder entrar na partida. Tem um outro dado aqui nesse documento, que é esse aqui, ó, o efeito de campanha. 37,24% do público já estava presente no estádio 2 horas antes do jogo. A gente está falando de cerca de 10 mil, quase 11 mil torcedores que acessaram o estádio até 4h30 da tarde, 2 horas antes do jogo. Depois, contabilizando as pessoas que entraram até 1 hora antes do jogo, 73,01%. Ou seja, mais 11 mil e tantos, totalizando 21.366 torcedores até 5h30 da tarde.
Depois, as pessoas que compraram o ingresso no valor final e que chegaram até a hora do jogo lá no Mangueirão, somente 1,31% entrou após aí o início da partida. Cerca de 382 pessoas acessaram ali o estádio. Gente, isso é um número extremamente baixo, perto de outros números, de outros dados que a gente era acostumado a ver. Então isso mostra a eficiência nesse momento que está tendo essa ação, né? Então, para a gente fechar, trazer aqui um outro número que é sempre bom da gente trazer, né? O fluxo de entrada de público. Esse gráfico aqui é muito interessante. E esse fluxo, ele não interfere, não impacta, melhor dizendo, somente na área ali de entrada do Mangueirão, mas no entorno do estádio também. Olha só, até às 4h30 da tarde, cerca de 10.897 pessoas entraram no Mangueirão. Depois, na entrada de 4h30 até 5h30 da tarde, cerca de 10.469 pessoas entraram no estádio, somando-se com o público que foi somado até as 4h30 da tarde. E de 5h30 às 6h30, 7.517 torcedores entraram no estádio. E na hora do jogo, né, até um pouco depois das 18h30, né, o portão fecha pontualmente até o final do primeiro tempo, apenas 382 pessoas entraram no estádio. Gente, se fosse num outro momento, com o ingresso sendo comprado num valor normal e todo mundo tendo o horário ali para poder entrar na hora que quiser, né, no caso sem estipulação de horário, né, melhor dizendo, na hora do jogo certamente teríamos filas quilométricas no Mangueirão e teríamos todo aquele transtorno que a gente já sabe muito bem. Agora olha só o interessante, essa situação dessa entrada mais antecipada do torcedor interfere também no entorno do Mangueirão, porque alguns relatos afirmam que no dia do jogo do Paysandu com a Anápolis, o trânsito no entorno do Mangueirão, próximo da hora da partida, não era tão congestionado como seria em outras ocasiões. Isso porque muita gente entrou de maneira antecipada. E essa saída que o clube teve de fazer dessa forma mostra de uma certa forma que todo esse plano tem dado certo. É só olhar o gráfico aqui do lado. É só olhar esse gráfico aqui do lado, na porcentagem maior de pessoas entrando mais cedo, e conforme vai se aproximando a partida, o gráfico vai diminuindo e o fluxo de entrada das pessoas também, porque a maioria das pessoas já estavam dentro do estádio. E essa forma de venda de ingressos vai continuar no jogo de domingo agora do Paysandu contra a Inter de Limeira. Vai ser vendido dessa mesma forma, com o ingresso mais barato para quem entrar antecipado e o ingresso com valor final para quem quiser comprar e entrar próximo ali da hora da partida. Também dentro da Curuzu vai ter a promoção, né, de tudo em dobro, a água em dobro, cerveja em dobro, refrigerante em dobro. É uma tentativa aí do Paysandu de fazer com que o torcedor entre mais cedo no estádio e dê ali um fluxo melhor de entrada para os torcedores que quiserem assistir aos jogos do Paysandu, seja no Mangueirão ou então na Curuzu. E só para finalizar o vídeo aqui, muita gente fala assim, o Paysandu quer controlar o meu horário de entrada. Eu falei num vídeo anterior e volto a dizer, não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma. O Paysandu está te dando opção. Você pode entrar mais cedo e pagar mais barato, como você pode também comprar o ingresso com valor final e entrar na hora do jogo. E entrar na hora da partida. Não tem problema nenhum com relação a isso. Então é muito errôneo, né, de quem fala assim que o Paysandu está querendo controlar o horário. O Paysandu está dando opção, né, coisa que antes nem tinha. Então o Paysandu está dando opção e de verdade essa ação ela tem aí tendo um impacto positivo, principalmente com relação a esse acesso das pessoas dentro do estádio. Acho que é algo que veio para ficar e que certamente pode ser copiado por outros clubes que desejam também melhorar o fluxo de entrada dos torcedores nos seus jogos. Agora eu quero saber de ti, torcedor bicolor, a tua opinião sobre isso. Coloca a tua opinião aqui embaixo nos comentários e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Não esqueça também de hypar esse vídeo, porque é muito importante para que a gente chegue até outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Valeu, tamo junto!
e até a próxima!